Olá, estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Daniel. Vamos começar hoje a discorrer um pouco, né, a respeito desse autor maravilhoso, seu propósito, o propósito do livro, né, não só para nós, os cristãos, como para toda a humanidade, do capítulo 1. Então, o capítulo 1, agora nós vamos para a Bíblia. O capítulo 1 do livro de Daniel vai dizer assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim. Muito bem, como eu já expliquei lá atrás. O judeu contava, digamos assim, o reinado, por exemplo, se Jeoaquim assumiu no ano 609 passou a ser o quê? O primeiro ano do reinado dele. Claro, não são 12 meses. No final de 609, começava os 608, né, porque nós estamos na contagem assim, decrescente, né, de Cristo. Então veja bem, seria o segundo ano. Enquanto que os babilônios seria o contrário. 609 nos falava, 608 já seria o primeiro ano do reinado de Nabucodonosor. Então, por isso você vê aqui na Bíblia dizendo no terceiro ano, porque a contagem judaica era assim. Então, na verdade, isso aqui aconteceu, como nós já dissemos no primeiro vídeo, no ano 605 a.C. Nabucodonosor, que vai fazer menção dele aqui agora, né? No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Muito bem, nós já dissemos os porquês, tá? Os motivos. Nabucodonosor é filho de Nabupolazar. Nabupolazar foi aquele rei, né, que organizou e, podemos dizer, fundou a segunda dinastia babilônica, porque houve outro Nabucodonosor lá no segundo século, antes de Cristo. Né? No caso seria a primeira, mas aí ele não deu muito certo, né? Havia chegado o momento de Deus levantar essa nação. Então, veja bem, ele fundou, digamos assim, o segundo reinado babilônico, no caso, os caldeus. Né? Então, veja bem, então, Nabucodonosor já era filho de Nabupolazar. Então ele, na verdade, com a morte do seu pai, ele começa a reinar no ano, não quer ter nascido no ano 605, ele começa a reinar, ele vai para Jerusalém, eles viam, né? Já tendo umas conquistas sobre o Egito, que o Egito já estava também chegando no seu final também, do seu apogeu, como os assírios já haviam chegado, né? Então ele volta, é consagrado rei em Babilônia, porque o seu pai havia morrido, então ele volta, e ao voltar, né, aí ele está aqui, né, em Jerusalém cobrando os tributos, e aí acontece o contexto. Então, naquele momento, né, o versículo 2 vai dizer que o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes levou para a terra de Siná, ou seja, Babilônia, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Aí veja bem, levou a Joaquim, levou também a Daniel, né, e tantos outros, que você vai ver no capítulo 1, e aí houve um detalhe. Versículo 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Nós não temos certeza, os historiadores, os pesquisadores, não conseguiram fechar se Daniel realmente tinha alguma, digamos assim, era descendente de uma linhagem real ou não, mas o fato é que ele era príncipe. A ordem é muito clara, dos príncipes, ou seja, da nata da sociedade. Correto? Muito bem. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Muito bem. Então não foram qualquer um. Evidentemente que naquele contexto social daquela época, quem tinha condição, claro que os filhos, né, eram melhores preparados para a vida pública. Né? Com certeza, os chefes, os cabeças das famílias sempre eram o quê? Juízes. Né? Juízes, como você entende o juiz hoje? Juízes que julgavam, então eles tinham digamos assim, uma supremacia, isso era o que? A elite da nação, podemos dizer assim. Então, ele recolhe lá um povo, faça um Enem lá, promova um Enem, aqueles que melhores colocados, traga para cá, nós queremos. Foi sábio nessa Nabucodonosor, ele teve, digamos assim, a nata do conhecimento, por isso que Babilônia tanto se expandiu na área do conhecimento, astrologia, física e essas coisas todas, na área do conhecimento da época. Por quê? Porque ele saiu escolhendo o melhor das nações, e lá estava a seu serviço. Nesse particular, ele foi inteligente. Né? Assim deveria todo presidente, todo governador, todo prefeito escolher os melhores da sua, né, da sua comunidade, do seu município, do seu estado, do seu país, para lhe auxiliar. Esses caras, se o pensam, realmente serão bem-sucedidos. Né? Então, muito bem. Então, assim foi. Então, ele emitiu. E aí, vejam bem, foram escolhidos entre estes, né? Vamos dar continuidade. Né? Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá,
Porque, veja bem, não só tinham lá os judeus, não. Tinha mais gente. Né? Dos filhos de Judá, o texto é muito claro. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nomes hebraicos deles. Né? Daniel era príncipe. Né? Daniel, né? Tinha um nome. Né? Sempre os judeus botavam um nome relacionado normalmente às circunstâncias. Abençoado por Jeová, ou sob a proteção de Jeová, e assim vai. Né? Então, só que lá foi mudado. Né? Foi mudado. Aí, ó, você imagina, na corte babilônica, Daniel sendo chamado pelo nome hebraico, de um povo conquistado, não, senhor, é dado outro nome. Naquela época, o costume era assim, devido às novas circunstâncias, você mudava o nome. Então, a Daniel, né, foi dado o nome de Beltesazar, ou seja, príncipe de Baal. A Baal era o príncipe, era o deus deles, né? Assim como Nabucodonosor era relacionado, protegido, né, de Baal, o deus deles, o nome dele, o significado na língua deles, do aramaico. Então veja bem, a Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e o de Azarias o Abidineu. Né? Muito bem. Então veja bem, tudo bem. Então veja bem, houve a ordem, foram. Ao chegar lá na universidade dela de Babilônia, olha, vocês vão se alimentar do bom e do melhor. O rei proporcionou todas as condições, né? Aqueles que passaram pelo Enem, daquela época, evidentemente, é uma comparação, né? Porque ele escolheu, escolham. Então tem que fazer tipo um concurso, tipo assim, um pré-vestibular. Então esses escolhidos foram. Agora imagine, Daniel e os 3 amigos, o país, naquele momento não houve uma destruição total. Não, só foi haver depois. Ele só veio, saqueou o templo, tomou todos os tesouros, a riqueza, deixou um tributo para ser pago e levou. O rei levou o que ele quis para a Babilônia. A destruição veio depois. Então, muito bem. Então, aí Daniel, que era um homem de Deus, e você sabe que a lei requer muitas recomendações a respeito de vários tipos de alimentos, né? Então, veja bem, muita gente faz uma confusão, tem até grupos aí, pseudos cristãos, que não come carne, não come isso, não come aquilo, por causa disso aqui, né? Tomando esse exemplo de Daniel. O problema aqui não é a carne, não é o bife, não é a picanha, não. O problema aqui é que tudo que era colocado na mesa do rei era consagrado ao deus pagão deles. Então, na mesa da Nabucodonosor, nós estamos comendo um alimento abençoado por Marduk, por Baal, seja lá que Deus for. Então, essa era a questão com Daniel. Um judeu como ele não poderia estar comendo aquilo, dando mau exemplo para os outros judeus. Né? Não. Aquelas comidas eram, a grande maioria, aqueles animais que eram sacrificados e comidos lá, eram contrários à lei. Então aqui é uma questão meramente espiritual. Não tem nada a ver com a picanha, não tem nada a ver, né, com o filé mignon, né, com o guisadão, nada a ver. Né? Nada a ver. A questão aqui era a consagração daqueles alimentos. Então Daniel, como bom judeu que era, e como você também deve se opor a muitas coisas aí, há muitas mensagens a respeito dessas finas iguarias do rei, né? Veja bem, que está sobre a mesa, mas a questão toda se resume na espiritualidade. Daniel era um homem de Deus, né? Mesmo jovem, ele era jovem, como eu já disse no primeiro vídeo. Uns dizem que ele tinha entre 12 e 16 anos, juntamente com seus amigos também, né? Porque eles iriam ser preparados, né? Iriam para a faculdade. Hoje você entra na faculdade com 17 anos, termina 16, 17 anos o seu segundo grau, você faz o Enem, você já está na universidade ou na faculdade, dê seu nome que queira, não? Está a mesma coisa também. Então veja bem, aí Daniel propôs no seu coração e disse, olha, nós, né? Versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Entendeu? Questão espiritual, só isso. Não é pelo fato da carne, não, nada disso. Mas houve um problema. Aí o chefe dos cozinheiros chegou e disse, olha, meu filho, não faça coisa dele, você está me botando em maus lençóis. Se você não comer, na mente dele que passava, né, do chefe dos eunucos, você não comer como os demais, aí você vai ficar fraco. E aí, meu filho, eu sou responsável pela vida de vocês. Eu vou dizer o que para o meu rei? Eu estou colocando na minha cabeça aqui a prêmio. Né? Você está me prejudicando com essas atitudes. E, claro, era um pagão, era uma pessoa que não tinha conhecimento de Deus. Então Daniel desafia aquele cidadão, diz, olha, faça uma experiência conosco, eu não quero te colocar em maus lençóis, não. 10 dias somente. Se você achar que nesses 10 dias, desse novo tipo de alimento que eu vou comer, eu esteja pior do que aqueles outros, faça o que você quiser. Né? É assim que o sábio fala. Do contrário, né? Né? Haja conforme também você achar que deva. Então foi isso que aconteceu. Então ele se absteve e passou a alimentar-se de legumes, uma alimentação vegetariana. Né? Ou talvez, se tivesse algum tipo de carne, mas no padrão judaico.
no padrão da lei de Israel. Mas sabe, diz que ele comeu só legumes. Pronto, então vamos ficar só dos legumes mesmo. Ou seja, uma alimentação vegetariana. E é por isso que tem certos grupos aí que se você não comer, você está pecando. É uma loucura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então veja bem. Não, nos 10 dias, né? Olha, aquele povo, imagine que as comidas eram regadas, era um verdadeiro banquete. Você comia até. Tinha gente que. Olha, vou dizer uma coisa loucura aqui, mas não é loucura, não. Era o contexto da época. Comia tanto que lá fora tinha os vomitórios. Você metia o dedo na goela para vomitar e voltar e continuar comendo. Era uma barbaridade muito grande. Aí regada a bebida e comida, aquela loucura toda. Daniel, mas os amigos dele não. Ficar lá na deles, aquela alimentação básica, né, uma vida espiritual tranquila, né, dormindo bem, porque não se embriagava, né, não estava sob os efeitos de vinho. Não que Daniel depois não tenha bebido. Né? Como bom judeu, o judeu bebe, segundo alguns, diz que bebe mais vinho do que água. Né? Então a questão não é a bebida, é como você bebe o vinho, certo? Então vamos lá. Então depois dos 10 dias, ele estava bem de saúde. Né? Então o copeiro, ou seja, o cozinheiro, o chefe, né, olhou para ele e disse, olha, realmente você tem razão. E deixou ele seguir, né, aqueles 3 anos, já que eu estava lá naquela faculdade, né, longe daqueles alimentos ali, consagrados aos ídolos. E no final das contas, né, ficou tudo bem, certo? Aí chegou a hora do teste, a prova final, certo? Você vê tudo isso no primeiro capítulo, né? Versículo 16. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, eles davam legumes, ou seja, uma alimentação vegetariana, correto? O que é muito saudável também. Se você gosta de coma, mas se você gosta de uma picanha também, de um filé mignon, de um guisadão, coma também, não tem problema nenhum. Paulo Jesus disse, olha, coma tudo que estiver à mesa. O que você come não faz mal nenhum para a sua alma. Pronto, acabou. Paulo diz, olha, coloca tudo, aí depois Paulo ainda, aproveitando esse contexto, tem muita gente que gosta de criar confusão teológica onde não existe, né, a respeito de alimentos, essas coisas, porque lá no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, foi para os gentios que não seguiam a lei, aqueles amiúdes, aqueles detalhezinhos do judaísmo, né, diz somente isso, olha, não comam carnes sacrificadas aos ídolos, que era esse caso aqui, sacrificado aos ídolos, depois eles iam comer achando que estava recebendo uma bênção do seu Deus pagão, e evite também o sangue, né? Ou seja, aquela galinha caipira cabidela, né, que é feito com sangue e tudo, é tão bom chouriço nordestino, né? Tá entendendo? Pronto, primeiro momento, Paulo, que estava lá, disse, tudo bem. Quando chegou para os gentios, nossa, que maravilha, não estamos naqueles entraves, naqueles amiúdos da lei, tudo bem. Só que depois Paulo escrevendo já a igreja diz, olha, coma tudo que estiver sobre a mesa, dando graças a Deus, porque o ídolo não é nada, nem existe. Então, se botarem lá uma suculenta galinha caipira, né? Com sangue tudo, coma e seja feliz, porque isso aí vai para o vento e do vento segue o caminho natural. O próprio Jesus falou isso para desmascarar aqueles fariseus lá. Né? E se tiver um delicioso chouriço, nordestino, você chegar num lugar desse, num nordestino aí desses, que ainda sabe fazer um chouriço, né, que eu já me esqueci como é que faz, mas fiz muito junto com a mamãe, coma tranquilamente, porque o chouriço é feito com sangue. Né? Eu não sei mais como é que faz muito tempo já isso aí. Né? Coma, feliz da vida, não tem nada a ver com a sua vida espiritual, porque vai seguir o processo natural da digestão e vai embora. Certo? Então é isso aí. Então isso dilui, acaba com esse nhenhenhé, essa coisa que tem meio mundo de gente aí brigando por nada. Se você gosta de uma verdura, coma. Se gosta de uma coma também, sem problema nenhum. Né? Vamos lá, seguindo então. Então morreu-se esse primeiro momento. Né? Homem de Deus. Né? Homem de Deus. Não poderia se miscuir naquela loucura, daquele paganismo, não. Chegou a hora. Versículo 17. Ora, esses 4 jovens deu o conhecimento e a inteligência. Ora, a vírgula é um negócio sério, né? Se eu não parar aqui nessa vírgula, não vai se entender nada. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Eles passaram 3 anos na faculdade, né? Na universidade lá de Babilônia. Então veja, você que é um estudante, faça o melhor. Você que está estudando, se preparando, fazendo um curso técnico, ou então um curso superior, na área que você desejou fazer, que é a sua queda, a sua inclinação, faça e seja o melhor, porque Deus vai te abençoar, certo? Mas a Daniel, que era aquele mais espiritual, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. O texto faz questão de colocar, porque isso aqui, essas coisas só quem entende é um judeu, por isso que não foi escrito na língua dos outros, não, foi do hebraico. Né? O judeu que interessa isso aqui, e para nós também. Né? Vencido o tempo determinado pelo rei, no caso dos 3 anos, né, o curso que eles deveriam fazer,
Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com ele, discorreu, esquadrinhou, porque o Nabucodonosor, o filho do rei, era preparado para assumir o trono quando o pai morresse. Então, os melhores, né, sábios, os melhores professores da época, o rei estava lá. Né? Não existia a escola pública, como nós entendemos hoje, todo mundo junto e misturado. Não, o rei era especial, porque ele era preparado para assumir o trono. Né? Assumir. Tinha aquele cidadão lá específico só para cuidar da educação e da instrução do filho do rei, daquele que viria, ou seja, do primogênito, assumindo o lugar do pai. Então, Nabucodonosor, no seu conhecimento da época, ele esquadrinhou tudo. E os três, vou dizer uma coisa, deram um show. Né? Deram um show. Tanto é que eles ocuparam cargos importantíssimos lá na corte, né, queridos irmãos? Então, vamos lá. Então o rei falou com eles, entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Cargo já foi logo, ó, o emprego já garantido, certo? Vamos lá. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Quer dizer, juntou aquela mesa examinadora, como nós chamamos hoje, né? Chamou a mesa examinadora, Nabucodonosor, e agora vamos lá, e faça a pergunta para essa turma aí. E os quatro, ó, né? Por quê? Porque foram bons estudantes lá na faculdade, mesmo em condições adversas. Já pensou quantas gozações? Aí você está comendo o quê? Está comendo alface. Não sei se tem alface, né? O tomate, né? Salada, tu tá ficando doido, rapaz. Essa picanha que chega, desce o caldo no canto da boca. Isso aí você vai morrer de fome, tá entendendo? Mesmo diante de tudo isso, eles, ó, estudando. Você é um estrangeiro, você tá pensando o quê? Tá entendendo? Tudo isso, se fosse hoje esse bullying, que hoje, né, é coisa tão moderna e o povo fica se acabando por causa de umas besteirinhas dessas, né? Receberam, com certeza, mas estudando, dá o melhor. Eles poderiam, né, não querer, afinal, aquele cara lá havia invadido o reino deles. Né? E para alguém invadir outro, alguém tem que morrer. E morreram um bocado também. Claro que não foi uma destruição em massa, mas morreram um bocado. Né? O próprio rei dele estava lá preso, né? Lá em Babilônia, quando ele estava nessa faculdade. Né? Então veja como são as coisas. Né? Então vamos lá. Então eles se prepararam. E assim tem que ser com você. Prepare-se para o melhor, para exercer um cargo público, para você ser usado por Deus ali. Certo? Muito bem. Eu estou finalizando, né? Não houve 10 vezes mais. É claro que é uma força de expressão para dizer que eles foram inigualáveis. Né? Ninguém respondeu tão bem ou foram tão capazes quanto a eles. Né? Essa força é a força de expressão, né, para dizer. Então, muito bem. Então, vamos lá. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, aquilo que eu disse lá no início. Então, no ano, rei Ciro, né, foi no ano 539 que ele foi, digamos assim, ungido rei de todo o reino babilônico, né? Medo-persa. Medo agora já, nós chamamos aqui, que ele era persa, Ciro, pode se chamar o reino Medo-persa. Né? Por quê? A Média, né, e a Pérsia. Certo? Então, Babilônia, a supremacia babilônia, aí acabou. Agora quem passa a mandar é esse novo povo, né, certo? E depois nós vamos comentar sobre isso. Babilônia foi conquistada sem morte, não teve batalha não. Entendeu? Não teve batalha não. O pessoal acha que não teve. Foi uma coisa assim que eles já estavam querendo que ele chegasse lá. Então veja lá. Então terminou, certo? Né? Esse primeiro capítulo, ele agora já está cada um em suas funções, devido-se às suas capacidades. Né? Aqui são capacidades técnicas, né? Estudos a respeito de tudo que foi mencionado ali. Por isso que nós vamos ver lá, quando Jesus, pequeno, quando ele nasce lá em Belém, nós vamos ver lá 3 pessoas que vieram de uma terra distante, vieram daqui. Porque lá Daniel foi usado e Daniel, muitos ali, anunciou esse Deus Jeová para aquele povo ali. As profecias relacionadas ao Messias que viriam. Tanto é que aqueles 3 vieram de tão longe, crendo no que Daniel aqui havia, né, anunciado ali para eles lá. Que Daniel se tornou o quê? O chefe da casta, para dizer, sacerdotal de então. O homem era altamente sábio. Deus o deu a capacidade de revelação. Como todo mundo está querendo aí revelação. Não, Deus vai dar para um ou outro só. Não adianta você querer, Deus dá. A Bíblia diz que não foi que Daniel quis, Deus deu. E Deus dá quem ele quer.
certo? Então Deus te abençoe na compreensão desse primeiro capítulo. Como eu já disse, o nosso propósito aqui não é fazer uma breve análise a respeito do que o livro está nos dizendo, certo? Então aqui terminou, se tivéssemos aqui os documentos lá atrás, os manuscritos lá atrás, estaríamos lendo em hebraico. Agora, quem sou eu para ler alguma coisa em hebraico? Mas o português, né, o nosso vernáculo, estaríamos em hebraico, porque a partir do capítulo 2 do próximo vídeo, já estaria lendo o quê? Em aramaico, que era o idioma falado lá em Babilônia, do reino de Babilônia, ok? Então é isso aí, mas nós temos todo ele em português. Claro que os sábios já aí das sociedades bíblicas já traduziu tudo isso no português, nós temos aqui tudo prontinho para você ler. Agora leia. Viu? A gente só sabe das coisas lendo, né? Principalmente as coisas da palavra de Deus. Palavras você tem que ler, para que o Espírito Santo revele a você e abra os seus olhos e lhe dê entendimento. É isso aí, vamos seguir em frente. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.